questão número 30 é sobre geometria analítica. Olha só, no plano cartesiano são dados o ponto P de coordenadas 0, 3 e o triângulo de vértices A, 0, 0, B, coordenadas 3, 0 e C, coordenadas 3, 2. Então, triângulo ABC, determine um ponto N sobre o eixo 2x, de modo que a reta que passa por P e N, divida o triângulo ABC em duas regiões de mesma área. Regiões de mesma área, olha só, seria isso assim? Duas regiões de mesma área, né? Alguma coisa mais ou menos assim? Olha só, é preciso que a gente verifique se esse ponto N está à esquerda de B ou à direita de B. Porque se aqui você não conseguir formar áreas iguais, você vai ter que formar áreas iguais assim, ó. E aí o cálculo da área vai ser diferente, né? Aqui você tem um triângulo e aqui você tem um quadrilátero. Porque dependendo disso, essas áreas vão ser um triângulo e um quadrilátero, ou então um quadrilátero e um triângulo. Como é que a gente vai descobrir então se o P está para lá ou para cá? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o ponto N coincidido com B. E aí vamos ver se esse triângulo aqui tem a metade da área total ou não, se é mais ou se é menos. Se for mais, quer dizer que o ponto está para cá. Se for menos, quer dizer que o ponto tem que estar mais para lá. Quanto é que é essa área aqui? Ela tem que ser a metade da área do triângulo ABC, porque essas duas áreas aqui tem que ser iguais. Vamos ver se dá certo. Área do triângulo ABC. Olha só, isso aqui vale 3, e isso aqui vale 2. Então essa área do triângulo ABC é 1/2 de 3 vezes 2. 1/2 do produto dos catetos aqui. Isso aqui vai dar 3. 3 unidades de área. Então o triângulo ABC todo tem 3 unidades de área. Vamos ver esse triângulo aqui, se ele vai ter mais que a metade disso ou menos que a metade disso. Como é que a gente acha essa área? Veja bem que a gente não está calculando essa área ainda. A gente só está querendo descobrir se esse tal ponto N que o problema pede, ele está à esquerda ou à direita do B. Então a gente está testando essa posição limite aí, né? Como é que a gente descobre a área desse triângulo? Tá fácil aqui, né? Olha só, a gente tem a base dele que é 3. E a altura a gente pode calcular, ó. Quanto é essa altura? Olha, você pode calcular essa altura de várias formas aí. Usando geometria analítica ou geometria plana. Eu vou fazer de um jeito aqui que usa uma propriedade dos trapézios. Olha só. Aqui a gente tem altura 2 e aqui essa altura é 3. Essa propriedade dos trapézios que eu quero relembrar é a seguinte. Quando você tem um trapézio de bases B e B e traça as diagonais, e aí você pega esse ponto de encontro aqui das diagonais e traça uma paralela às bases, eu vou traçar só um pedaço, tá? Só o lado de cá. Paralela às bases. Esse x aqui, você pode calcular o x pela seguinte relação. 1 sobre x é igual a 1 sobre b mais 1 sobre b. Lembrou disso? Isso aqui, na verdade, sai de uma semelhança, né? Olha só. Se você chamar esse pedacinho aqui de m e chamar esse pedacinho aqui de n, você vai ter duas semelhanças aqui. A primeira semelhança é entre esse triângulo aqui de cima, esse menorzinho, e esse todo aqui. Olha aqui, x está para b, assim como m está para m mais n. E agora você vai fazer a mesma coisa nesses outros dois triângulos aqui, ó, essezinho aqui e esse maior. Você vai escrever que x está para b, assim como n está para m mais n. Se você somar essas duas relações,
m sobre m mais n somado com n sobre m mais n vai dar m mais n sobre m mais n, que vai dar 1. Ou seja, o x sobre b mais x sobre b minúsculo é igual a 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que falar que passa o x para cá dividindo, vai ficar 1 sobre x é igual a 1 sobre b mais 1 sobre b. No caso aqui, vamos usar isso nessa figura, só que quem está fazendo papel de x é o h, né? Temos esse trapézio, só que ele está deitado de lado, essas são as bases. Esse aqui é o segmento que corresponde a esse. Isso vai ficar 1 sobre h é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 2. Claro, se você apenas armasse a semelhança, você ia chegar à mesma relação. Ou se você colocasse a equação dessa reta, fizesse a interseção das duas retas, você ia achar esse ponto e com isso você ia achar essa medida aqui. Ou então, sabendo esses 3 pontos, você podia calcular a área desse triângulo. Dá no mesmo. Então, quanto é que vai dar o h aqui nesse caso? Isso aqui vai ficar 5/6. Então, o h é 6/5. Então, agora que a gente tem o valor de h, 6/5, a gente tem a área desse triângulo. A área desse triângulo amarelo aqui vale 1/2 da base, que vale 3, vezes a altura, que vale 6/5. Quanto vai dar isso? 18 décimos, né? 18 décimos é 1,8. Agora eu pergunto, essa área é maior do que a metade ou menor que a metade? Ela é maior que a metade, né? Essa área aqui é maior do que a metade da área desse triângulo todo. Isso significa que se você quiser que seja a metade, você tem que colocar o ponto N mais para cá um pouquinho. Ah, então ainda bem, é um triângulo e um quadrilátero, né? Vai ficar menos difícil a conta. Tá, então quer dizer que o N tem que estar à esquerda do ponto B para a gente conseguir formar aqui um triângulo com área igual a metade da área desse triângulo aqui. Então vamos fazer o seguinte, basta a gente descobrir a abscissa do ponto N, né? Vamos chamar essa abscissa do ponto N de 3N, pode ser? 3N0. Por que eu chamei de 3N ao invés de chamar de N? É porque eu não gosto de fração. Porque aí nesse caso, essa medida aqui vai ser 2N, porque esse triângulo tem seus catetos na proporção 3/2. Isso aqui não são 3 unidades e 2 unidades? Então aqui, 3N e 2N. N é a medida que eu vou ter que multiplicar por 3 no final para encontrar a abscissa do ponto N. Certo? Então a gente tem agora essa base. Olhando aquele mesmo trapézio, essa base é 3, essa base é 2N. E essa medida aqui, H, a gente calcula por aquela formulinha. 1 sobre H é igual a 1 sobre 3 mais 1 sobre 2N. Quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai ficar... Aqui vai por 2N, aqui vai por 3. Vai ficar 2N mais 3 sobre 6N. Isso é 1 sobre H. O H é o inverso disso. O H vai ser 6N sobre 2N mais 3. Bom, então com isso, a área desse triângulo aqui, ela tem que ser a metade da área do triângulo todo. Essa área valia 3, lembra disso? A gente tinha calculado que essa área aqui é 3, então a gente tem que conseguir uma área 3 sobre 2 para esse triângulo aqui. Então a área desse triangulinho tem que ser 3 sobre 2, que é igual a 1/2 da base, que é 3N, vezes a altura, que é isso aqui. 6N sobre 2N mais 3. Ih, rapaz, isso vai ficar uma equação do segundo grau, é? Então, corta aqui por 2, corta aqui o 3. Então, isso vai ficar assim. 6N2 é igual a 2N mais 3. Resolve essa equaçãozinha, 6N2 menos 2N
Menos 3 é igual a 0. Quanto é que dá o delta aqui? B2 menos 4AC vai ficar mais 4 vezes isso. 72. O delta vai dar 76. Então as soluções vão ser menos B, mais ou menos raiz de delta, raiz de 76. 76 é 4 vezes 19. Então vai ficar 2 raiz de 19. Sobre 2A, sobre 2 vezes 6. Agora simplifica por 2. 1 mais ou menos raiz de 19 sobre 6. Raiz de 19 é maior que 1, né? Então se você ficar com negativo, vai dar um valor negativo aqui. Não serve. Tem que pegar o positivo. Então, o N vale isso aqui. Com o valor positivo. Joga fora esse negativo. Agora, a abscissa do ponto N é o triplo disso. É 3N. Então a gente tem que multiplicar por 3 isso aqui ainda. Então, o N tem abscissa 3 vezes isso, vai cortar o 6, vai ficar 2. Raiz de 19 mais 1 sobre 2. E a ordenada é 0. Então, aqui está o ponto N que o problema pediu.